Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez meu querido amigo Ciro, lá de Araruama. Como é que é o nome da casa agora? Sociedade Espírita Sem Fronteiras. Sem Fronteiras. Continua o mesmo nome, então? O mesmo nome. Ah, tá bom. Então, agora com uma sede nova, bonita, linda, ampla, né? É isso aí. Então, mais uma vez, meu querido amigo, e o tema que vai trazer para a gente hoje aqui é um tema muito importante, que é sobre o livro dos médiuns, né, e a prática mediúnica. Vamos entender aqui, aprender o que é uma reunião mediúnica, né? Para os nossos amigos que não são espíritas, né, que não conhecem, e para entender como é que funciona esse intercâmbio, né, com os espíritos, né, que as pessoas não têm muita ideia do que é isso, né? Então é importante a gente falar sobre isso, esclarecer melhor, e vamos aprender muita coisa hoje. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp aqui, eu estou com o telefone aqui, DDD 22 99 71 5116. Não, ao contrário, 99 51 7116. Você bota o telefone aí na telinha pra gente aí. Isso. Aí você pode mandar um zap aqui que o Ciro responde com todo carinho. Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida Cristiane, lá do Amor e Caridade. Ela vai falar sobre provas da existência e sobrevivência do espírito. Então, também mais um estudo e vamos entender isso, né? Compreender. Vamos falar então das palestras esta semana? Lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 8 horas, vai ser a Mabel Siqueira, que era da nossa casa, vai falar sobre... O tema é Ao Encontro do Mestre, que é no capítulo 10, segunda parte do livro Paulo e Estevão. No Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 20 horas, Recursos Magnéticos na Casa Espírita, com a Eliomar Borgo, lá do Espírito Santo. Domingo, de 10 às 17 horas, tem lá o seminário, né, o Centro de Interesse da Família Espírita, o CIF, terceiro CIF. E na segunda-feira, que vem, às 17 horas, Natureza das Comunicações, está no Livro dos Médiuns, no capítulo 10,
Marta, minha querida Marta Maria. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 1º, é a Jaqueline Azeredo, lá do Trabalhador de Jesus. O tema dela é Muito se pedirá àquele que muito recebeu, que estará no Evangelho segundo o Espiritismo. E no domingo vai ser a Eliomar Borgo também, que é lá do Espírito Santo de Vitória, e o tema Energia Mental e Autocura. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, Júlio Medeiros vai fazer palestra. Lá, o tema dele é O que fazeis de especial? Então essas são as palestras esta semana nas Casas Espíritas. E né, o CIF, né, que eu falei que vai acontecer domingo agora, que é dia 5, né, de 10 às 17 horas, é o terceiro CIF, que são 5 centros de interesse, né? Homossexualidade e a família, obsessão na família, suicídio e suas consequências para o espírito, drogas na família e os novos tipos de família. Então, você escolhe um desses interesses aqui, centro de interesse, e você tem que fazer a inscrição, tá? Lá no Amor e Caridade. É muito interessante esse... Porque tem mais um tema aqui importante para falar. No dia 26 de agosto vai acontecer o primeiro Fórum Espírita Leon Denis, né? E o tema vai ser O Futuro do Espiritismo, que é o livro do Leon Denis. Vai ser no Teatro Municipal aqui de Cabo Frio. Então, dia 26 de agosto, de 8h30 às 16h30, no Teatro Municipal de Cabo Frio. O Futuro do Espiritismo é o tema desse primeiro Fórum Espírita Leon Denis. R$30, mas esse vai ter o direito ao livro O Futuro do Espiritismo de Leon Denis. E também vamos ter um seminário no Grupo Espírita Nosso Lar, lá no Balneário, em São Pedro da Aldeia, com o meu querido amigo Cássio. Vai ser dia 4 agora, sábado agora, de 9 às 12 horas. O tema é fluidoterapia. Então, esses são os acontecimentos, né, que vão ter essa semana aqui, final de semana. Nós vamos passar rapidinho, então, o apoio cultural e que já volta já para começar a perguntar ao Ciro aqui sobre o tema mediunidade. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10.
Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então, antes de nós começarmos a conversar consigo, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que possamos entrar aqui na sintonia boa. Os espíritos responsáveis pelo nosso programa possam nos ajudar, a nos envolver, a nos intuir, para que possamos fazer um programa que seja do agrado de todos e que tire o máximo de dúvida das pessoas. Caso você tenha dúvida, é só mandar um zap para a gente. Também nós estamos aqui ao vivo no Facebook. Pode aqui mandar uma pergunta pelo Facebook também, que o Ciro vai responder com todo carinho. Tá ok? Então vamos fazer então a oração agora com o Ciro. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, em toda a sua misericórdia, possa nos envolver nesse momento, nesta tarde de hoje, para refletirmos juntos sobre assunto tão importante, a mediunidade, as reuniões mediúnicas e o livro dos médiuns. Temos certeza, mestre querido, das nossas imperfeições, mas permite que na tarde de hoje possamos estar aqui através das inspirações nas páginas que encontramos nesse livro sublime que é o livro dos médiuns, para conseguirmos juntos nos confraternizar com os irmãos de diversos pontos do globo, que juntos possamos nos unir no ideal do positivismo, sempre orando, mestre, sempre lembrando de ti, da tua figura doce, da tua figura meiga, para que nós consigamos perpassar os problemas que por ora assolam o nosso Brasil e o nosso planeta. Que possamos ter fé, perseverança, racionalidade para lidar com as situações diversas do nosso dia a dia. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar este programa e abençoar aqui os nossos entrevistadores. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar a trabalhar, meu amigo? Com certeza. Para nós que somos espíritas, nós sabemos, né, que nós já conhecemos, estudamos espiritismo há muitos anos, sabemos, né, que Allan Kardec escreveu o livro dos médiuns, né? Quer dizer, ele escreveu, não, ele codificou, né? Que quem escreveu foram os espíritos, né, na verdade? Mas então o que você falasse para as pessoas? Porque muitas pessoas acham que o livro dos médiuns, o Evangelho sobre o Espiritismo, é de Kardec, a Bíblia de Kardec, né, como caso. Então explica para as pessoas que não são espíritas quem foi Allan Kardec. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Zé Marco. É uma alegria enorme estar aqui. Boa tarde, queridos amigos internautas, queridos amigos que nos assistem através do canal 8 de Cabo Frio, a Jovem TV, e agora no Jardim Esperança como 9. Então, abraço também aos amigos do Jardim Esperança que estão aí recebendo as nossas imagens, né? Antes de começar, Renato, a responder essa célebre pergunta, quem foi Allan Kardec, eu gostaria de fazer um convite àqueles que nos assistem, principalmente do município de Araruama, para irem até a nossa Casa Espírita, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, a Sociedade Espírita Sem Fronteiras, que está em nova sede, em novo lugar, bem de fácil acesso, ali no Rio do Limão, na rua Fernando Rodrigues Cardoso, número 111, é a 4ª rua à direita da famosa Avenida Country Club. Estamos esperando todos vocês. E gostaria, Renato, de na tarde de hoje dedicar esse programa a uma pessoa muito querida que faz aniversário amanhã, que é minha mãe, Rosa Cristina. Então, beijo, minha mãe, que a gente não pode esquecer a família, que é o primeiro modelo de sociedade que nós adentramos quando viemos para a carne, é o primeiro modelo de sociedade que a gente vem para aprender esse convívio em sociedade, mas também para 2 queridos amigos, um para o Rogério Martins, nosso companheiro, presidente da nossa instituição, mas também, em especial, na tarde de hoje, para um companheiro
que, sem sombra nenhuma de dúvida, veio realmente para trazer o espiritismo como ele deve ser em nosso estado, que é o Bruno Lourenço, coordenador da área de educação espírita do CERJ, esse amigo querido que muito tem batalhado pelo movimento espírita do nosso estado. Então deixo aqui para ele o nosso abraço, porque sei que ele sabe dos esforços desse programa para levar este espiritismo. E agora então, Renato, dizendo sobre Allan Kardec, eu gostaria de fazer uma pequena correção na sua fala. Kardec escreveu muita coisa também. Ah, sim, lógico. Tá? E como? Exatamente. Comentou, né, as passagens dos espíritos, obviamente, sempre intuído, né? Comentou as passagens, né, trazidas pelos espíritos. Mas Allan Kardec, ele foi um espírito trazido pelo próprio Jesus, apresentado pelo próprio Jesus a Napoleão Bonaparte, antes mesmo dele vir à carne, no plano astral. Nós vamos poder encontrar essa informação no capítulo 28 do livro Cartas e Crônicas do nosso querido Humberto de Campos. Para quem conhece melhor, pode ser também como Irmão X, pelas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Allan Kardec não era qualquer espírito, Renato. Ele foi um espírito preparado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo para vir trazer o espiritismo, vir trazer a revelação, a nova revelação. Kardec não é o papa do espiritismo, não é o dono do espiritismo, mas ele é o grande codificador. Ele é a grande figura que norteia o movimento. Se hoje nós temos movimento espírita, se nós temos casa espírita, se nós temos espiritismo, nós devemos isso a Allan Kardec. Porque hoje em dia, Renato, hoje a gente percebe muitos companheiros que desejam fazer espiritismo sem Kardec. Mas isso trata-se de uma incoerência, porque eu estou modificando a raiz de uma árvore. Eu posso fazer aquilo que eu quiser, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós não vamos deturpar aquilo que já existe, está pré-estabelecido. Então Kardec foi esse homem desbravador, o nosso codificador, que trouxe não somente a codificação, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, mas também os 12 volumes de Revista Espírita, o que é o Espiritismo e obras póstumas. Toda a obra de Kardec, ela precisa ser estudada como tendo os fundamentos do Espiritismo. Não há como praticar doutrina espírita sem conhecer essas obras. De verdade. Tem alguma Bíblia do Kardec? Não. Allan Kardec perguntaram isso para mim. Não, Allan Kardec não escreveu Bíblia porque seria um contrassenso. É verdade. Allan Kardec fazer isso, né? Um homem tão inteligente que era. Ele compilou o Evangelho segundo o Espiritismo, que não substitui o estudo da Bíblia. Não substitui o estudo do Novo Testamento, como muitos acham, Zé Marco, que substitui. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar algumas máximas morais, que nas próprias palavras de Kardec são as máximas irrefutáveis, que é comum a todas as doutrinas, e ele vem trazer o olhar espírita sobre elas, algumas colocações dele por ele mesmo, e outras através das instruções dos espíritos que são colocadas no livro. Tá. E esse livro dos médiuns? Bom, você sabe, eu tenho uma amiga que ela tem medo de ler o livro dos médiuns. Ela falou que vai incorporar. Ela disse que não, eu dei para ler, para estudar, né? Que ela gosta. Não, mas isso aí eu não, porque eu tenho medo que se eu começar a ler, eu vou incorporar aqui. Pior que é verdade, Zé Marco. Muitos espíritas, isso eu já ouvi muito, até mesmo dentro do movimento espírita, de que não é recomendável ler o livro dos médiuns em casa, né? Porque vai conduzir a incorporação ou qualquer coisa do tipo. Não. O livro dos médiuns, ele é um livro de instruções. Obviamente que se você vai fazer uma leitura mais profunda, mais metódica, é interessante que você faça uma prece antes, né? Que você se harmonize com você mesmo para estudar essa importante obra. Agora, que ele vá conduzir a incorporação é uma outra situação. A ignorância. Exatamente. Com certeza. Então, nós sabemos já quem foi Allan Kardec. E agora, tem alguma coisa para falar o que é o Livro dos Médiuns? Claro, com certeza. Eu vou mostrar aqui, se a câmera puder pegar. Esse aqui, segura para mim, Zé Marco, você que não treme. Isso. Por que você treme? Eu tenho arritmia no lóbulo temporal esquerdo. Tem jeito, não? Não tem jeito. Uma paulada na cabeça, assim? Não, infelizmente. E eu também não tenho parafuso solto. Não. Esse aqui, meus irmãos, ele é o Livro dos Médiuns, nosso
Nosso Zé Marco aqui está fazendo a propaganda. Essa versão aqui era uma versão da livraria Allan Kardec de Espiritismo, que é uma tradução do nosso querido Herculano Pires. Ela é uma versão inalterada do original. Você aqui, pouco antes da gente entrar no ar, você me perguntou, é uma leitura mais fácil esse livro? Eu falei, não, é a leitura correta. Infelizmente, a gente, às vezes, por querer traduzir de uma forma mais acessível, a gente pode acabar deturpando aquilo que estava nos originais franceses. Não é uma obra que veio de língua portuguesa, é uma obra escrita em francês e foi traduzida. E como toda tradução, tem um trabalho de interpretação por trás, porque algumas palavras não existem. E o Livro dos Médiuns, ele é o manual, ou o único manual, não existe outro manual, Renato, sobre as reuniões mediúnicas, o que é a mediunidade, como se comunicar com o invisível. Segundo Divaldo Pereira Franco, é o maior manual de parapsicologia que nós temos. Né? É verdade. Então, toda casa espírita, toda instituição espírita que deseja implementar o trabalho de reunião mediúnica, de comunicação com o invisível, deve antes estudar profundamente o Livro dos Médiuns, que é o verdadeiro e único manual nesse sentido. Com certeza. Marco, é contigo. Eu estou vendo espírito. E agora, o que é que eu faço? Tá vendo? Eu estou fazendo essa pergunta, tem muita gente aí que vê espírito, tem até e fica com medo, né? Não, isso acontece muito, pessoas que não são espíritas, principalmente, né? Bom, o espírita tem medo de sair correndo? Sim, com né? certeza. Conhecemos vários. Muitos têm. Conheço vários. Eu conheço. Que conhecem, que fogem. Mas tem aqui nossos amigos, pessoas que não são espíritas, que são de outras religiões, que também veem espíritos. Sim, com certeza. E isso confundem. O Espírito Santo, por exemplo. Confundem. Isso. Eu gostaria que você esclarecesse mais, desse mais uma... Estou vendo. E agora? O que é que eu faço? Primeiramente é manter a calma e entender que isso é algo muito natural. Muito natural. Eu gostaria de lembrar aqui, já que eu tenho certeza que diversos irmãos que estudam e leiam a Bíblia nos assistem nesse momento, de uma passagem que está lá no livro de Deuteronômio, de que Moisés, ele faz a proibição daquele povo se comunicar com os mortos. Só se proíbe, Zé Marco, aquilo que existe. Com certeza. Ninguém proíbe aquilo que não existe. Então é algo que é milenar, é algo que não é de hoje as pessoas veem ou enxergarem espíritos. O Moisés, na época, ele proíbe porque o povo era um povo pagão, não acreditava em Deus, acreditava, né, nos deuses de pedras. No entanto, pouco mais na frente, no mesmo livro de Deuteronômio, irmãos, ele vai dizer: quem dera se todo o povo profetizasse como os irmãos Eldade e Medade. Porque eram irmãos que estavam ali junto do Espírito do Senhor, né? Acreditavam que Deus era um só, não eram vários. Então, eles ali, eles eram mais catequizados, vamos colocar dessa forma, né? Então, trazendo para os nossos dias atuais, aqueles, né, que dizem que o Moisés condenou, ora, só se condena aquilo que existe. É um fenômeno natural ver espíritos. Ah, Ciro, mas eu estou vendo com muita intensidade, o que eu faço agora? É muito importante que antes, principalmente se você não for espírita, vá num psicólogo ou vá num psiquiatra. Psiquiatra não é médico de maluco. A gente precisa colocar dessa forma. A gente precisa colocar dessa forma. E ninguém que está vendo espírito, ele pode também ser taxado como maluco. É importante que a gente diga isso, né? Se eu estou vendo, a primeira coisa, vamos ver se é algo da minha cabeça ou se não é. Então vamos no psiquiatra, vamos no psicólogo, porque muitas das vezes há situações que a nossa mente criam ilusões. Agora, se a gente percebe que isso é algo repentino, olha, eu posso buscar, por exemplo, uma casa espírita. Posso ir lá buscar um esclarecimento, mesmo sem ser espírita, Renato, porque o espiritismo não está aqui para converter ninguém. O espiritismo não está aqui para fazer prosélito. Não fiquem achando, meus irmãos, que se vocês forem numa reunião pública, se vocês forem num diálogo fraterno, numa casa espírita, ou mesmo tomar um passe, que vão ter pessoas lá querendo converter você para ser espírita, ou para sentar numa reunião mediúnica. Não, não é isso. O espiritismo é para dar um apoio. E nessa situação de você ver espíritos, e que nós, de fato, ficamos assustados, né, o primeiro passo é ter calma, orar de acordo com cada um que tem a sua fé, cada um tem a sua fé e a gente respeita isso, né? Buscar um auxílio, um amparo espiritual dentro da sua fé e manter a calma. Não é o diabo, não é o demônio. Os espíritos é a alma dos homens que desencarnaram. Quando você, Renato, morrer, você vai continuar sendo Renato, tá bom? Com certeza, assim espero. Exato. Eu posso dizer
que a maioria que a gente, da maioria das vezes que a gente consegue ver algum espírito, é porque esse espírito está querendo se comunicar, nos passar alguma coisa, e que nós não deveríamos expulsá-lo, e sim saber o que é que ele deseja? Essa questão da expulsão dos demônios, ela é uma questão bíblica, né? Primeiro que não existem demônios, né? Existem espíritos, como nós já falamos aqui. Sim, geralmente esses irmãos querem se comunicar. Algumas das vezes da forma equivocada, que é uma forma que o espiritismo vai chamar de obsessão. Tá? Agora, outras vezes é mais o nosso medo, o nosso desconhecimento, a nossa falta de entendimento. Se isso ocorre, vamos orar por ele, vamos lembrar da figura do nosso anjo guardião. Todos nós temos um anjo guardião e todas as doutrinas pregam a existência desse anjo guardião. Vamos orar para ele e pedir para que conduza aquele irmão a locais melhores, né? Que ele não nos importune mais, que busque uma casa espírita mais próxima, se eu não for espírita, né? E o primeiro passo é a gente não se assustar e entender que isso é natural. Mas a gente percebe que a gente conversa com as pessoas, e tem muitos casos que nós conhecemos, de pessoas que veem espíritos, são médios mesmo, bem extensivos. Ostensividade, sim. E as pessoas que não entendem, não compreendem, dizem que ele é louco, sim, que ele tem que... Aí leva para o médico, aí leva não sei o quê, aí dopam essa pessoa. Não, o psiquiatra que for sério, ele não vai dopar o indivíduo. Isso é muito importante que se diga, porque nesse processo, Renato, só te cortando rapidinho, nesse nosso processo de busca, de entendimento e compreensão da mediunidade, a gente teve ajuda muito grande de um psiquiatra. Eu tive, chamado Dr. Sérgio, lá de Araruama, um ótimo psiquiatra. Ele me ajudou muito nesse processo, né? Porque se a gente está com a mediunidade em desequilíbrio, isso também acaba afetando o nosso corpo físico, o nosso corpo cerebral. E muitas das vezes a medicação vem para dar um equilíbrio. Aí você consegue se sintonizar melhor e entender melhor o que está acontecendo. Então, acho que aí, no caso, aí, o apoio da família, né? Sim. É muito importante, né? Quando a família começa a colocar isso que você falou, que é o demônio, que você está vendo o espírito, você está vendo o demônio... como é que é? Não tem disfarçado, não tem expulsão, não tem descarrego. Vê um parente desencarnou, aí diz que é o demônio que está ali na forma do parente, e começa a botar medo nas pessoas, e começa... Isso aí que realmente são os casos que realmente leva até a pessoa até para um hospício, né? A pessoa que até mesmo lesar o cérebro de tanto... Com certeza, exatamente. Me diz uma coisa, criança vê espírito? Muito frequentemente. Qual é a criança aqui, qual é o pai ou a mãe que nunca ouviu uma criança falar sozinha, rir sozinha, brincar sozinha, ou mesmo dizer que tem um amiguinho imaginário, né? André Luiz vai narrar para nós que até o entorno dos 7 anos de idade, a criança ela está completando a sua encarnação. Então é muito natural que ela esteja ainda mais para lá do que para cá. É verdade. Como nós costumamos falar, né? Então é muito natural que ela veja realmente com uma ostensividade maior o mundo espiritual, o plano espiritual. Não significa que ela é médium e não significa que ela será médium. Isso é muito importante. É uma condição da criança, né? É uma condição da criança, realmente, daquele espírito reencarnante. Porque ainda não reencarnou totalmente. Né? Exatamente. Aí fica meio lá, meio cá. Fica mais lá do que cai esse, né? Exatamente. Eu via muito, Renato, quando eu era criança. Eu via os espíritos passando na minha frente. Tinha coleguinha também? Tinha coleguinha, tinha coleguinha imaginário, brincava, corria, pulava, isso é muito natural. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, minha mãe, na época, e minha avó acordava de madrugada, eu saía da cama, ia para a cozinha da casa da minha avó, a gente morava tudo junto, né? E ficava lá na madrugada batendo papo lá com os espíritos, né? E eu não me lembro, claro, né? Mas minha mãe e minha avó disseram a mim, depois, já adulto, que com quem eu conversava, eu citava o nome das pessoas. Quem é que está conversando com você? Estou aqui conversando com fulano de tal. Pô, o avô da minha mãe, o pai da minha avó, tudo lá batendo papo comigo. E depois
Claro que eu descambei pro espiritismo. Não tinha como fugir. Sim, exatamente. E continuou, Já estava... e continuou médium até hoje. Estou desviado hoje, sabe? Não é, Tô brincando, rapaz. não é que você ser médium existe, você tem que trabalhar, senão os espíritos vão te cobrar. Não, de jeito nenhum. Não é não essa assim. situação, porque Deus não é um Deus punitivo, né? Mas vamos parar para refletir. Se você tem essa faculdade, se Deus te permitiu você ter ela, Tem que aproveitar. é melhor que você aproveite. E tem mais, aproveitar em benefício do próximo. Não é de você não, hein? Do Caridade. próximo que você vê e também do próximo que você teoricamente não vê. E não vê. Não, porque Encarnados e desencarnados. Isso aí, é verdade. E tem que ajudar, né? já que nós estamos tocando nesse assunto, se o Renato, com a mediunidade dele, resolve ganhar uns trocadinhos com isso. Ih, aí complicou. O Renato resolve ganhar um dinheiro aí com a mediunidade. Ele pode? Não deve, não deve. Allan Kardec, através dos ensinamentos de Jesus, num capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer para nós: dá de graça o que de graça recebestes. Então não é correto você cobrar pela mediunidade, porque é um dom divino. A mediunidade está aí, o intercâmbio com o mundo dos invisíveis está aí. Qual é a pessoa que nunca sonhou com um parente que já morreu? Acho que a grande maioria das pessoas já sonhou com alguém que morreu, já sonhou que estava em algum lugar, né, diferente, ou então estava passando por algum lugar que era a primeira vez que a pessoa estava indo e fala: gente, mas eu já tive a certeza de já ter estado nesse lugar. Então tudo isso E lembra, né? E lembra que intercâmbios. encontrou com o pai, com a mãe, com a avó no mundo espiritual e consegue lembrar de todo o Exatamente. diálogo, né? Que teve. Então, quer dizer, é algo que mora dentro da casa das leis naturais que nós chamamos, né? Não é algo imposto, é algo que ocorre totalmente natural. Então, não é de propriedade nossa, é de propriedade divina, né? Ó, Ilemar Melo está Meu assistindo a amigo. gente, Meu a amigo. Fernanda, tem um bocado de gente assistindo, viu? Aqui Uma boa tarde a todos. mandou aí um parabéns aí para você, um abraço. Obrigado. Meu, o Ilemar não perde um. O Iremar disse pra mim que liga no telão na casa dele. Agora vamos perguntar assim, falaram para mim que o Marcos é médio. E agora? O que ele faz aí? Pois é. Primeiramente, ninguém tem autoridade sobre ninguém para dizer que o outro é ou não é médium. Isso é uma coisa importante você falar sobre isso. Ninguém tem essa autoridade. Emmanuel vai dizer isso para nós no livro Seara dos Médiuns. Ninguém tem autoridade para dizer que o outro é ou não é médium. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, vai falar para nós sobre as experimentações, sobre os exercícios da mediunidade. É através dos exercícios, do estudo sério, metódico, né, regrado, é que, de fato, a mediunidade pode ser desperta ou não. Porque muitas das vezes, Renato, a mediunidade ela pode ser desperta pelo processo da obsessão, que nós já falamos aqui, né? E a pessoa está com uma ostensividade de fenômenos muito grande. A gente já pôde presenciar casos assim, inclusive com vidência ostensiva. Uma jovem companheira, que para os seus 15 ou 16 anos, ela via espíritos. Via o espírito da tia que morreu, via o espírito da tia que desencarnou, via preta velha, via pombagira, via tudo isso. Exatamente. Espírito não tem jeito. E esse processo se desencadeou nela pela obsessão. Quando começou a fazer o estudo do Evangelho no lar, quando começou a frequentar a casa espírita, a receber os passes, o que aconteceu? Todos os fenômenos nela cessaram. Ela era médium? Não, ela não era médium. Muito embora, Allan Kardec vai dizer que todos nós somos mais ou menos médiums, Renato. Né? Que todos nós possuímos assim esse cerne para dialogar com os mortos. Mas é como cantar. Todo mundo não canta debaixo do chuveiro? Você canta, Zé Marco, debaixo do chuveiro? Não? Nem isso. Então, todo mundo canta debaixo do chuveiro. Mas há aqueles que, mesmo sem as aulas de canto, vão cantar muito bonito, vão cantar muito bem, ou seja, eles já têm aquilo de uma forma natural. Há aqueles que não cantam bem, mas com a aula de canto aprendem a cantar bem. Eu tenho uma pergunta aqui no Facebook, tá? Sim. Da Kay Duarte, que é amiga minha. Ela disse que ela já conversou com o espírito, né? Da época ela disse que não entendia nada, Sim. ficou apavorada. Sim. Ela foi uma única vez que ela viu e falou com ele, né? Uhum. Agora ela diz aqui, hoje sinto apenas a presença de alguém. Não sei se podemos sentir a presença de alguém. Pode? Ela está perguntando. Pode, com certeza, é muito natural. Estou sentindo a presença aqui de
Muita gente aqui ao redor. Né? Sim, com Sim. certeza eles estão aqui, né? Então, Com certeza. quem é que fez a pergunta? Keile Duarte. É cunhada da Rosana. Ok, boa tarde. É muito natural, principalmente perceber a presença deles por arrepios, né, por intuições mentais, né? A gente sente que não está sozinho, Ventinho do lado, o cabelinho balança, um arrepio mais comigo. ostensivo, né? Então, é muito natural, né? Isso é o cerne da mediunidade, né? E esse papo que arrepiou aqui a nuca, é verdade? Sim, mas tá, sim. É a aproximação, é? Exatamente. Em relação a essa questão de fenomenologia, o André Luiz vai abordar diversas dessas questões no seu livro Mecanismos da Mediunidade. Isso. Muito interessante. Bom, eu perguntei se eu posso dizer que o Marco é médio, mas eu, sendo médio, o que eu faço? Bom, você primeiro tem que buscar a sua fé. Esse é o primeiro ponto. Se você for espírita, você vai buscar uma casa espírita, vai estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai se educar, porque a gente precisa passar por um processo de educação. Ora, ninguém se torna um médico sem estudar 6 anos, uma faculdade de medicina. Então, para tudo é assim. Então, a gente vai para a casa espírita, estuda a codificação, faz o curso da mediunidade, para depois iniciar os exercícios. Ciro, eu não sou espírita, eu não quero saber de mediunidade, porque tem gente que não quer saber. Tem isso também. A recomendação que a gente faz é, busca a sua fé, né, dialogue dentro da sua fé com o pastor, com o padre, com o pai de santo, né, enfim, qualquer que seja o líder da sua religião, e explica para ele o que está acontecendo, que dentro da religião deles, né, de cada um, eles vão conseguir encaixar isso da melhor forma. Agora, isso pode não cessar. Porque se você for um médium com muita ostensividade, o interessante é que você escoe essa energia trabalhando com a mediunidade. Aí, por isso que eu falo, vale muito a pena buscar um centro espírita e conversar, e fazer a conversa fraterna num centro espírita sério, federado. Com certeza. Eu tenho uma dúvida, uma pergunta. A gente vê dentro das casas espíritas muitos médiuns. E vê dentro de diversas religiões médiuns também. Sim. Só que a gente percebe uma coisa muito diferente. A forma como o espírito se manifesta no indivíduo. Que inclusive nas TVs eles exploram isso. São trejeitos, a voz diferenciada, as mãos para trás em garras, curvada, se joga no chão e faz um bocado de coisa. Aquilo é mediunidade. Mas por que lá acontece assim e na doutrina espírita não acontece? Tá, muito boa sua pergunta, Zé Marco. A mediunidade ela precisa ser educada no indivíduo. Os espíritos não podem tomar conta do nosso corpo. Então, dentro do espiritismo, você aprende a trabalhar essa mediunidade, a educar essa mediunidade. Que daí, quando o espírito que vier, seja ele quem vier, pombagira, porque dentro de uma reunião mediúnica, muito embora muitos tenham preconceito, a gente recebe preto velho, recebe índio, recebe cigano, só que ele vai se comunicar de um jeito formal. E nós devemos ter o controle da mediunidade, né? Outras doutrinas que vão se expressar de outras formas, a gente respeita, mas nós entendemos que não é a forma mais adequada, porque nenhum espírito pode fazer aquilo que ele quer com a gente. Sim, quem comanda é o médium. Exatamente, quem comanda é o médium, e essas situações de se jogar no chão supera o ridículo. Desculpa, meus irmãos, até o termo. Mas supera o ridículo. Então, a gente precisa ter o controle. Até mesmo hoje, né, sinto informar, mas mesmo dentro do movimento protestante, a gente percebe essas manifestações mediúnicas de uma forma totalmente descontrolada, né? Seja pelas sessões de descarrego, que é muito comum, ou seja, até mesmo por parte de alguns pastores e presbíteros, saem rodando no meio da plateia, recebendo o Espírito Santo. Não é dessa forma que nós vamos encontrar. Nós temos mais uma pergunta aqui, da Mara Lúcia Cordeiro. Ela está perguntando, peraí que fugiu aqui a pergunta. Ela está perguntando, durante a vida, pode aparecer em alguma fase uma mediunidade, por exemplo, vidência? Pode. Qualquer faculdade mediúnica, dependendo
da proposta de encarnação que se tenha para você, ela pode aparecer só num período da vida, indeterminado. Ou, por exemplo, o médium, que nós chamamos de médium de trabalho, que é aquele que está no trabalho, aquele que está engajado numa reunião mediúnica. Num determinado momento da vida dele, ele pode ser psicofônico. No outro determinado momento da vida, a psicografia falar mais alto. Vai ter sempre aquela que é mais peremptória, que é mais ostensiva. Mas dependendo do momento que ele se encontre, né, alguma faculdade ela vai aparecer com uma ostensividade maior. Tem sempre aquela que é a base, Mara Lúcia. Sempre aquela que é a base, né? Aí, às vezes, a evidência pode vir, ir embora, não ser de uma forma natural, porque essa não é a sua faculdade principal. Mas por algum determinado motivo, que só compete aos espíritos, né? Eles se apresentaram. Tem uma pergunta aqui. Regina Mel, era da Umbanda. Boa tarde, e ela está perguntando, meus amigos espirituais vêm educadamente. Que bom, Regina. Sim. Isso é muito bom, porque isso mostra que você já está procurando educar a sua mediunidade. Geralmente, os espíritos mais educados já vêm naqueles médios que estão mais educados também. Porque o médium não se compraz com aquela situação de que seja o colocar ele no ridículo. Como ele não se compraz, o espírito ali, ele não ganha terreno, vamos colocar dessa forma, né? Ele não ganha espaço. Ele só caminha por terreno fértil. Isso, pronto, está respondido. É isso aí. Já que nós estamos falando sobre mediunidade, e a gente fala muito no Espiritismo sobre reunião mediúnica. E eu queria que você falasse como é que é a reunião mediúnica, como é que ela se desenrola, né? O que é a reunião mediúnica? Vou tentar responder da forma mais simples possível. Consultório psicológico dos desencarnados, dos espíritos. Tá? Então, como no consultório psicológico, né, você tem lá o psicólogo e o paciente senta só eles dois fechadinhos na sala, na casa espírita também. Por isso que nós hoje não temos mais reuniões mediúnicas públicas, porque é um atendimento para aqueles espíritos que estão em sofrimento, que estão passando por dificuldades, né? Geralmente esse número dessa quantidade de médiuns ela é limitada de 12 a 16 pessoas ou de 12 a 14. 12 a 14 conforme André Luiz no livro Desobsessão, 12 a 16 pessoas no livro No Invisível de Leon Denis, tá? Mas vamos colocar então aí essa média de 12 pessoas. Então se atende, se dialoga com esses irmãos em sofrimento. É como se fosse a conversa fraterna com os encarnados. Só que uma conversa fraterna com os desencarnados, com aqueles que já foram. O espírito vai lá na reunião mediúnica e ele vai lá para ser auxiliado? Para ser auxiliado. Em quê? Para ser auxiliado. Nos seus sofrimentos, nas suas dores, né? Espíritos que desencarnaram em condições muito ruins, como presos à matéria, suicídio. Então, o indivíduo, eu, por exemplo, morri e chego lá, estou sofrendo. Que nas outras religiões eu poderia estar no purgatório, no inferno. Isso. Aí eu estou sofrendo. Aí eu posso ir na casa espírita e receber uma consolação, um esclarecimento. E isso vai me beneficiar eu estando lá sofrendo no inferno? Com certeza, porque você vai ter os seus olhos abertos. Os seus olhos vão ser abertos. E outra coisa, se você chegou na casa espírita, foi por uma coisa chamada merecimento. Os bons espíritos te levaram para ir lá Então você está me dizendo que o espiritismo tem a chave do inferno? Para tirar uma... Primeiramente, que inferno não existe. Né? Nós temos a ciência e a certeza de que isso aqui é um inferno, de que isso aqui é uma prisão. Estar no corpo de carne é uma prisão, como dizem os espíritos, né? Do outro lado, você está despido dessas vestes carnais. Então, é tudo muito mais assim amplificado, para o bem ou para o mal, se você quiser. Mas aí o cara está sofrendo. Aí ele vai no centro espírita, conversa lá na reunião mediúnica, ele sai dali em melhores condições. Dependendo do espírito, sim. Agora, há casos de espíritos, como nós vamos ver no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, de que precisou ficar 8 anos em diálogo com aquele espírito. Ele vinha, ia embora, ia embora. São espíritos obsessores, rebeldes, sombrios, trevosos, encostos, popularmente falando. Nós temos que entender, quem está nos assistindo, fica assim, mas isso é bobagem. Olha só, pega um marginal, seu vizinho, conversa com ele amanhã e convence ele a largar a marginalidade. Você vai conseguir? É difícil. Não vai. É difícil. Mas se você conversar com ele amanhã, conversar na outra semana, na outra semana, dar exemplo, você paulatinamente vai convencê-lo
provavelmente, aquele melhor de vida. Isto é o que ocorre na reunião mediúnica com os espíritos. Inclusive, Zé Marco, foi muito bom você ter lembrado sobre a questão do exemplo, porque quando o espírito comunicante ele vem na reunião, ele já está ligado ao médium que vai dar a comunicação dele, geralmente 48 horas a 72 horas antes. Então ele vai estar ali justamente acompanhando os exemplos desse médium. Por isso que o médium precisa ser moralizado, precisa estar disposto, né, a praticar o Evangelho de Jesus no seu dia a dia. Ó, a Regina Mel, que fez a pergunta, né, sobre a Umbanda, ela disse aqui, ela já participou de Centro Espírita, Sim. nosso caso é Allan Kardec, né, e ela é de Gravatá, Pernambuco. Está assistindo nosso programa ao vivo aqui. Um abraço, querido. Tem aqui, ela mesmo dizendo que não existe inferno, né? Que bom. Tem a Eridné dizendo aqui, estou aqui, bom esclarecimento. Então o pessoal está... Mara Lúcia, às vezes nem falo nada, apenas recebe as energias e o magnetismo curativo. Acontece isso. Acontece. Que é o choque anímico. Exatamente. Muitas das vezes, esses espíritos, Marcos, são atendidos pelo poder da oração, da prece e da fé. Né? Com certeza. Pedir e obterei de Jesus. Não podemos esquecer. É isso aí. Né? E só esse contato, né? Quem sabe que existe o choque. Só o contato fraterno, de amor, esses irmãos já se melhoram. É um passe que é dado também nesse Sabe, eu tenho um questionamento que essa pergunta que eu vou fazer, quem ia fazer era o Renato. Mas como tem gente que me conhece, que já me fez essa pergunta, eu vou roubar a pergunta dele. Claro, sinta-se à vontade. É pecado roubar, né? Não existe pecado. Debaixo de cada do Equador. Olha só, já me fizeram essa pergunta. Por isso que eu roubei a pergunta do Renato. Porque quem me conhece e fez essa pergunta, sabe que eu estou homenageando essa pessoa que fez a pergunta. Sim. Essa criatura, amiga minha, insistiu muito para que, quando fosse ao centro, participasse de uma reunião mediúnica. E ela nunca conseguiu participar da reunião mediúnica. Ela vai ocasionalmente no intuito de ver espíritos se comunicando, aquele negócio todinho. Por que no centro espírita a reunião mediúnica não é pública? Justamente pelo que nós acabamos de dialogar. Primeiramente, para você ir para uma reunião mediúnica, você precisa ter disciplina. Como para tudo na vida, a gente precisa ter disciplina. Se essa sua amiga ia ocasionalmente, ela não está habilitada para participar de uma reunião mediúnica. Vamos partir desse princípio. E ela não é pública porque você acharia justo os teus sofrimentos eles serem assim explanados para uma multidão, explanado para diversas pessoas, as suas dores, de jeito nenhum. Tudo que você fez, quem você matou, vamos colocar dessa forma, né? Sofrimento. Se você se suicidou, um monte de gente ficar sabendo, isso aí Allan Kardec vai mostrar pra gente que é somente para atender curiosidades, irmão. É verdade. É muito importante que se diga de passagem, poucas pessoas conhecem essa passagem de Allan Kardec, Renato, a época da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que muitos de lá, com o desculpismo de quererem angariar mais fundos para a sociedade, queriam colocar as reuniões mediúnicas públicas. Sabe o que Allan Kardec fez? Ele falou, vocês podem fazer, não tem nenhum problema. Mas amanhã eu entrego a presidência e estou indo embora. Olha só, então não é correto fazer. Com certeza que não é. Reunião mediúnica pública em respeito às dores desses irmãos. Né? Imagina um indivíduo numa reunião pública querer alguma informação e ele receber uma informação que deveria ser mantida em segredo para que todos... isso aí... Um obsessor que nos conhece, um desencarnado que nos conhece, pode, numa reunião pública, por vingança, expor os nossos segredos ali. Além de expor, inclusive, uma agressão física. A gente tem relatos, Renato, de agressão física. O médium não conseguiu segurar aquele torpor que vem desse irmão com muita raiva e ele, de fato, se lança para bater na pessoa que está ali assistindo a possível reunião mediúnica pública, né? Isso. Bom, a mesma coisa também, uma dúvida que me deu aqui. Se uma casa espírita não tem reunião mediúnica, ela pode ser considerada casa espírita ou não é porque não tem reunião mediúnica? Em hipótese nenhuma. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque criou-se hoje uma certa consciência em algumas instituições ou em algumas mentes, né, dos homens que ainda são equivocadas, de que uma casa espírita tem que começar, Renato, pela reunião mediúnica.
A proposta do Espiritismo não é a reunião mediúnica. Não é? A reunião principal Não é a reunião principal. A principal é a reunião pública. É um meio. A principal são as reuniões de evangelização, que nós chamamos, que aí sim, é a É reunião pública e a evangelização do jovenzinho ao velho. Né? Isso aí. E daí, no meio dessa evangelização, você tem também os grupos de estudo, os seminários, mas, como diria Leon Denis, a proposta maior do Espiritismo é a libertação da consciência. Né? A reunião mediúnica, ela é um meio, ela não é um fim. Um instrumento. Ela é um instrumento, assim como o passe, assim como a água magnetizada, assim como as reuniões ditas assistenciais, né? Tudo isso são meios, não são finalidades. Ana Roriz está aqui te vendo, mandando um abraço para você. Abração, Ana. A Regina Mel, lá do Gravatá, de Pernambuco, ela está perguntando, você pode fazer o evangelho se tornar uma reunião mediúnica? Que muita gente faz isso. O evangelho no lar dentro de casa? Dentro de casa? O evangelho lá, aí vai... Não. Pode receber espírito no evangelho? Não é devido, primeiro porque o nosso lar, a gente assiste programas que não são condizentes, recebemos pessoas que muitas das vezes vão para lá e deixam energias não muito boas, assiste novela das 9, assiste horário... A das 8, das 7. A das 8, das 7, das 5, das 11, que agora tem também. Onde se diz muito palavrão, mostra muita coisa. Então, a gente entende que a nossa casa é um local de livre acesso a todos. A casa espírita, não. Na casa espírita, a gente só entra para orar, para falar de Jesus. Está protegida. Não se escuta qualquer música dentro da casa espírita, então a casa espírita ela está protegida. Isso aí. Obviamente que o ideal seria que os nossos lares fossem assim também. Mas ainda não é possível. Então, não é correto a gente fazer o evangelho lá dentro da nossa casa. E gostaria, Renato, de abrir aqui um alerta, porque muitos companheiros estão recebendo o espírito dentro de casa, durante o seu evangelho no lar, e ainda estão filmando e postando no YouTube. Isso aqui. Isso é muito arriscado, isso é Renato. muito sério. Você está abrindo assim, um convite para que irmãos menos felizes adentrem o seu lar e façam uma lenha. Muitas das vezes esses lares têm crianças. E as crianças são as mais atacadas, porque elas não sabem, elas desconhecem não pode de esse jeito universo. nenhum. Não pode. É muito arriscado. Ó, tem aqui a Marceli Oliveira. Abraço, Marceli. Do Nacem, né? Abraço, Marceli. E também que ela diz que na casa dela não tem, né? Reunião mediúnica. Mas estão estudando, que eu sei. Na minha casa também, nós estamos estudando. Hoje a nossa casa não, o Sérgio bem também não tem reunião mediúnica, mas nós estamos com um grupo de estudo. Isso aí. É isso aí. Estudar faz parte. Sempre estudando. Com certeza. Mas você falou sobre o passe aí agora, e eu quero saber se o passe pode ser considerado uma atividade mediúnica. É muito interessante, Zé Marco, essa pergunta, porque durante muitos anos o passe ele esteve concentrado no organograma da Casa Espírita, dentro da área de atividades mediúnicas, e com o passar do tempo incluiu-se ele na área de atividades espirituais, né? Qual é a diferença básica? As atividades mediúnicas são para lidar com os desencarnados. Isso. As atividades ditas espirituais, ou serviço de atendimento espiritual, é para lidar com os encarnados. Mas não deixa de ser uma atividade mediúnica, porque o médium, durante o passe, muitas das vezes ele recebe uma intuição, né? Ele está ali, ele sente a presença dos espíritos, então ela não deixou de ser uma atividade mediúnica. Por isso que eu sempre disse e repito, mesmo para se aplicar um simples, entre aspas, passe, você precisa ter um conhecimento de mediunidade. Precisa saber como se processa a porque mediunidade. geralmente o passe, dentro da sala de passe, é passe misto. Exatamente. Que é o seu... Com o fluido dos espíritos. Então tem a presença de espírito. Inclusive, muito bom você falar isso, Renato, porque nós encarnados não aplicamos passe. Quem aplica passe são os espíritos. Nós somos só intermediários. Nós somos intermediários, nós somos instrumentos. Ué, o passista fica incorporado? Não, de hipótese nenhuma. Nem pode. De hipótese nenhuma, não é devido, não é correto. E lembrando que a mediunidade, ela também não precisa se dar só do plano encarnado para o plano dos desencarnados. Ela pode se dar do plano dos encarnados para os encarnados também. Então, o passe, quem está aplicando o passe não está com o espírito, mas está sentindo a presença deles. Está sentindo a presença, muitas das vezes. Transmitindo energia, mas não está, vamos dizer assim, incorporado. Não está em processo de incorporação. É por isso que dizem que isso é um fato que eu acho que muitas vezes as pessoas fazem isso por desconhecimento. Ela
dá o passe, Isso. depois ela se senta para receber passe. É um equívoco. Isso é um desconhecimento que saber que a primeira pessoa que é beneficiada pelo passe somos nós, quem está dando passe. Porque vem do Espírito, passa por nós. Nós somos encharcados por Nosso esse chakra fruto desse coronário. Agora, olha só, já que nós estamos falando de passe, Jesus aplicava passe. Ele botava em posição de mãos e tal. Você vai na casa espírita, tem lá o cara mexendo na mão. Precisa disso. Não me comprometa. Agora, uma coisa também que surgiu aqui. Não, tem casa espírita que só em posição de mãos. Jesus era assim. Tá. Mas... Vou repetir uma frase de Chico Xavier. Um rápido conto dele, muito interessante. Um companheiro chegou para ele e falou assim: Chico, olha, na nossa casa nós inventamos um passe maravilhoso, a mão vai para lá, vem para cá, vai para a direita, vai para a esquerda. Chico Xavier falou assim: ah, meu irmão, aqui nós só aplicamos esse passe simples de Jesus, só colocar a mão em cima. Então nós somos a favor do que está no livro chamado Atendimento Espiritual no Centro Espírita, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é um livro que agora vai virar um manual nacional de passe, que é simplesmente imposição de mãos. Não se aplica mais passe dispersivo, porque quem aplica são os espíritos, dispersivos, concentradores, longitudinais, aquelas nomenclaturas todas, e fica muito claro, tudo isso está na obra de André Luiz, mas é a visão do plano espiritual para cá. Os espíritos são aqueles que têm a verdadeira evidência do perispírito daquele que está sentado ali. Tá. Agora, outra coisa também que acontece nas casas espíritas é a irradiação. Isso é muito interessante. Fala pra gente um pouco sobre isso. Porque é uma atividade que ela está relativamente esquecida, Renato, no movimento espírita. Viu? As outras instituições religiosas de outras denominações fazem irradiação. Fazem muito. E o que você fala? Foi boa a pergunta do Renato. O que você fala sobre isso? Sim, ela é uma atividade que ela está relativamente esquecida dentro do movimento espírita. Ela pertence a um conjunto das 6 atividades de atendimento espiritual, tá? No centro espírita, que é você fazer vibrações. Eu estou aqui resumindo porque não dá para a gente falar só dela aqui. Você vai fazer vibrações, você vai vibrar pelos tarefeiros da casa, vai vibrar pelo seu município, vai vibrar pelo movimento espírita do Estado, pelo Brasil, pela política. Algumas pessoas gostam de fazer aquela leitura dos nomes dos cadernos. Nós fazemos lá no Ceareiros do Bem, nós fazemos irradiação. Não há nenhum problema fazer a leitura. A nossa casa, por estudos, opta por não ler os nomes. Pega o livro, o caderno, a caixinha, o que quer que seja, põe na mesa e faz a vibração geral ali para isso aí. Pode fazer essa irradiação para doente? Deve. Sempre? Deve pedir pelos doentes nos hospitais, né? Se for o caso... Um doente específico? Fulano de tal, que está na casa tal? Pode, hospital tal, na enfermaria tal. Uma oração por fulano de tal. Quando você chega na complexidade de você fazer leitura de nome, dizer em que leito está, é importante que esse grupo da irradiação, ele esteja afinado, esteja bem experimentado, que se conheça bastante para que não comece a surgir determinados devaneios que não nos cabem falar aqui. Porque todo grupo de reunião, seja uma reunião mediúnica, né, natural, ou mesmo uma reunião de irradiação, esses indivíduos precisam se conhecer e se amarem muito. Precisam estar integrados para realizar essas atividades. Vamos supor que eu e o Renato, você aqui, vamos fazer uma irradiação para um determinado doente que esteja numa determinada casa sofrendo. Vamos fazer nossas orações, irradiar, mentalizar, direcionando energias para aquela pessoa. E se aquela pessoa não sabe o que nós estamos fazendo, vai surtir efeito? Surte efeito. E se ela for refratária à doutrina espírita? Também surte efeito porque os espíritos não beneficiam uma religião ou outra. Não, o espírito não tem religião. O espírito não tem religião. Eles até têm lá as suas preferências, a gente sabe disso. Temos padres, temos freiras conhecidos dentro do movimento espírita, mas eles não visam isso, não visam. Obviamente que se o indivíduo souber e ele assimilar melhor, ele vai ser mais beneficiado. Tá? Mas mesmo que ele seja refratário, vai depender do tamanho da nossa fé. Vai depender do tamanho da nossa fé. Show de bola. Agora me diga uma coisa. Eu descobri que eu sou médium. Eu quero exercitar essa mediunidade. Sim. Como é que eu faço? Procura uma casa espírita. Se integra a uma casa espírita, busca o movimento espírita, os grupos de estudo, né? E depois, quando você estiver inteirado
da doutrina, porque Kardec vai dizer que primeiro a gente precisa conhecer a filosofia espírita. Onde está a filosofia espírita, Zé Marco? No Livro dos Espíritos. Mas eu não posso exercer minha mediunidade fora da casa espírita? Não, nós acabamos de dizer aqui, não é correto nem na sua casa, que sai no meio da rua. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela detesta esse negócio de... uma experiência agradável. Eu tenho uma amiga, ela detesta esse negócio de espiritismo, porque ela diz que compromete, fica com obrigação disso e tal, mas ela gosta de tomar uma geladinha. Rapaz, quando ela bebe uma cerveja, ela incorpora, começa a dar consulta. Isso aí facilita, né? A bebida facilita, o álcool facilita, assim, essa abertura. O álcool, Sim. O álcool e outros tipos de substâncias como o ópio, elas As drogas, vão abrir, sim, alguns canais, só que não são canais positivos, não. São nada bom. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, Renato, vai fazer a recomendação que o médium não deve fazer ingestão de bebida alcoólica em hipótese nenhuma, e inclusive não adentrar os locais que tem essas bebidas alcoólicas. Aí vão lá, quem quiser se interessar, se aprofundar, o livro de Martins Peralva, chamado Estudando a Mediunidade. Um livro muito bom. A Fernanda Dias, lá do Cearense do Bem. Abraço, Fernanda. Ela está perguntando aqui, ó. Quais são os atendimentos que a irradiação é aconselhada? Ela pergunta: encarnados e desencarnados, animais e suicidas. Ela está perguntando. Eu acho que o suicida ele não precisa ser colocado à parte dos desencarnados. Né? É encarnados e desencarnados. Eu não sei por que, Fernanda, essa sua pergunta em relação a suicida, porque realmente, com o passar do tempo, a gente tem verificado que algumas instituições começaram a separar. Então, eu não sei se existe essa necessidade de separação, porque o suicida é um desencarnado. Sim. Do mesmo jeito, então, acho que não tem a necessidade. Tem que ser sempre em Quanto oração. A dor do lado de lá dele é maior, né? Quanto a fazer vibração por animal, a gente tem que entender uma coisa. É válido orar pelos nossos bichinhos na nossa casa, é super válido. Sim. Obviamente que é super válido. Agora, chegar ao ponto de fazer uma irradiação no centro espírita para os animais, para um bichinho, a gente tem que entender que o fluido do animal é diferente do fluido humano. Quando a gente faz uma irradiação, é o fluido humano que é levado, que é encaminhado. Por isso, eu aconselho e recomendo a leitura do livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz. Tem tudo isso especificado lá. Acho que a Ângela Belônia tem um programa sobre esse livro que ela fez aqui. Muito interessante, né? E nós devemos, sim, orar pelos animaizinhos na nossa casa. Pode até dar um copinho de água fluidificada para eles, né? E diz que é pro bichinho, não tem problema. Agora, na casa espírita... Eu não conheço, mas me disseram que tem um centro espírita em São Paulo que trabalha com animais. Não, te disseram não. Tá no Tem, YouTube. tem um centro tem o centro espírita mesmo, só para Tem desobsessão com incorporação de animal. É curioso. É interessante. Vamos escorregar para o outro lado? O que a Fernanda está falando aqui é o seguinte: oi, Ciro. Ela está dizendo, porque alguns grupos agora estão colocando em cadernos separados, fazendo estudo das obras que falam sobre suicídio. O que o amigo tem a nos esclarecer sobre isso? Olha, eu acho que o evangelho ele é para todos, Renato. O evangelho é para todos. Engraçado. O Fernando, até posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho de quando você separa o suicida, pode até parecer um processo de exclusão, de que ele seja... Discriminação, ou de que ele seja mais sofredor. Nós temos alguns relatos... Sempre, né? De que nem sempre o irmão suicida, né? Como foi, por exemplo... Vai pro Vale dos Suicidas. Exatamente. O caso do filho daquele técnico, né? Ele ingeriu uma medicação, um medicamento que o levou àquele estado. Não foi ele que provocou, foi um medicamento que ele tomou, talvez de uma forma indevida ou equivocada, que veio a provocar o suicídio. Ele não deve ter ido pro Vale do suicídio. Não, tem muitos casos que não vão. Então, eu vejo como desencarnado. Tem gente que não é suicida, sofre muito mais do que um suicida do lado de lá. Não sombra nenhuma de dúvida. Cada um segundo as suas obras. Não tem como fugir disso, né? E o suicídio, nós temos que ver o que levou ao suicídio. Há muitos fatores que são pesados. Se na justiça humana o juiz pesa os prós e os contras, tem os agravantes e os atenuantes, então imagina a justiça divina, que é muito mais perfeita. Com certeza. Não há que duvidar disso, irmão. Mas é interessante essa pergunta da Fernanda, Renato, porque realmente a gente tem percebido que tem casos tirando o dia para orar pelo suicida,
como se eles fossem mais sofredores, e a gente não compreende dessa forma. Nem sempre. Nem sempre. Não quer dizer, né? Outra coisa também. Então, qual é a forma que eu tenho para exercitar minha mediunidade com segurança? O que eu tenho que fazer? Com segurança. Primeiro, a mediunidade ela precisa ser praticada com Jesus. Sempre. Com oração, com prece, conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecimento da doutrina espírita, que é o que vai te dar segurança. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, item 8, vai dizer para nós que os bons espíritos acompanham aqueles que estudam a doutrina espírita metodicamente. Então, por isso, a gente tira que bom espírito não gosta de espírita que estuda não, Renato. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma mensagem do irmão Erasto, onde ele vai dizer assim, os verdadeiros espíritas. Ora, se ele diz que tem verdadeiros espíritas, é porque possivelmente a gente tenha falsos espíritas, assim como Jesus disse. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Quando Cristo diz falsos profetas, falsos médiuns. A gente tem também. Então é muito importante conhecer o Evangelho de Jesus, estar integrado a um trabalho na casa espírita sério, frequentando grupo de estudo, frequentando reunião pública, né? Como eu aprendi com o Marcelo Turra, se você não pode ir a nada na casa espírita, você corta tudo, mas não deixa de ir à reunião pública. Porque tem gente que corta tudo para ficar só na reunião mediúnica. É o contrário. Isso é errado. Isso é errado. Não, corta tudo, fica na reunião pública. Porque a gente encarna, o primeiro atendido somos nós. Nós devemos ser os primeiros atendidos. Então, se a gente está com alguma dificuldade de tempo, vamos priorizar a gente. É verdade. Isso não é egoísmo e nem falta de caridade. Você tem que se preparar. A gente Como é que você pode ajudar alguém se você não está preparado, não está equilibrado? Você tem que se equilibrar. E buscar uma casa, porque, querendo ou não, cada casa segue uma diretriz, né? Segue um regimento interno para a reunião mediúnica. Então, também é interessante que a gente busque uma casa que se adeque também àquilo que a gente compreende e entenda melhor como espiritismo. Com certeza. Né? Eu fiz uma pergunta agora sobre reunião pública, ou reunião mediúnica, se poderia ser pública. Aí eu tenho uma outra com relação à reunião mediúnica. Um indivíduo que não é médium pode participar de uma reunião mediúnica? É interessante essa pergunta, porque há muitas vertentes de pensamento quanto a isso, sabe, Zé Marco? Uma delas, a pessoa não é médium, mas ela pode estar ali contribuindo, né, com oração, com prece, né, aplicando passes, né, quando necessário, porque nós não podemos viciar um médium a tomar passe toda reunião. E há reuniões mediúnicas que os médiums só entram quando toma passe. Não existe essa obrigatoriedade. Não existe essa obrigatoriedade, meus irmãos, tá? Então, a pessoa ela pode estar ali atuando dessa forma. No entanto, há outro viés, como nos ensina Raul Teixeira, que é o seguinte... muitas das vezes a casa não tem condição de ter muitas reuniões, porque são poucos, etc., né? Enfim. Tem aquele que está ali 3, 4, 5 anos e não manifesta nada. E às vezes tem outro dentro da casa espírita que não participa da reunião mediúnica, mas que está apresentando a mediunidade, né? Ele já é imerso no trabalho da casa e de repente apresentou a mediunidade. Então, seria correto que esse irmão que não manifesta nada, ele ceda lugar a esse. Né? Que tem ali a mediunidade como extensividade. Desde que estuda. Desde que estude. Sim. E esteja preparado para isso. Todos os critérios que nós já falamos aqui. Tá, nada bom esses critérios, Renato. E o melindre? Tá. Aí é uma outra situação, né? Porque, olha só, dentro da casa espírita nós não temos só a reunião mediúnica para trabalhar. Pode. Nós temos evangelização, campanha disso, campanha daquilo. Outras atividades para aquele que não manifesta. Exatamente, né? Como muitos, eu quero ser palestrante, eu quero ser orador. Nós temos diversas atividades. Ou seja, quem quer trabalhar vai arrumar sempre... Tem área de trabalho. Uma área de trabalho. Às vezes aquele que não está, dizendo assim, que não está aproveitando bem a reunião mediúnica, ele às vezes vai aproveitar melhor uma faxina na casa espírita, por exemplo. Eu estava pensando na vassoura. Fazer a sopa. Isso não é nenhum demérito. Com certeza. Quem trabalha, gente, em reunião mediúnica, não é melhor tarefeiro do que outros, não. Pelo contrário. É o mais necessitado. Muitas das vezes é o mais necessitado. É o devedor. O palestrante não é melhor do que ninguém. O presidente da casa espírita não é melhor do que ninguém, não. Às vezes ele é o mais devedor ali dentro. Por isso que está naquele carro. Nós estamos falando aqui de reunião mediúnica. Agora existe uma reunião de desobsessão. O que é isso, Ciro? Explica pra gente aí. Eu vi o sinônimo disso na internet, hein?
Eu vi uma reunião lá na internet que dizia que era reunião de desencapetamento. Eu vi na internet. Não. Capeta, para começar, não existe. Capeta é uma capa pequena. Tá? Entra na internet lá. Sim, entra na internet e pesquisa. Tá? Então, desencapetamento. Enfim. Em tese, meus irmãos, todos são reuniões mediúnicas. Tudo é reunião mediúnica, sim, tá? É interessante a gente colocar isso. Só que costuma se chamar de desobsessão aquela reunião que atingiu uma determinada graduação. O que isso significa? Aqueles médiuns já estão lá juntos há 10, 12, 13, 14, 15 anos, há muito tempo sentando juntos, já se conhecem, já são afinados. Todos ali já conhecem um tipo da mediunidade do outro. Nada abala aquele grupo, vamos colocar dessa forma, né? Esse seria o ideal. É óbvio que o 100% a gente nunca consegue, mas vamos colocar que a gente atingiu 80%. Então, a gente começa a perceber que os coordenadores espirituais vão trazendo espíritos mais dificultosos, espíritos que são mais maus, por assim dizer, né? E que tentam obsediar outras pessoas. Por isso que chama-se reunião de desobsessão. Nesses casos, pode até ser feito o que nós chamamos da evocação. Nesses casos, Renato, é exceção, não é regra. Tá? Nesses casos, quando a equipe de médios está preparada, você inclusive pode fazer a leitura do nome da pessoa que está passando por um possível problema de obsessão, pedir para os espíritos, né, amigos, trazerem esse irmão menos feliz que está com essa pessoa. Então você dialoga. Por que você está maltratando fulano? Por que você está fazendo isso com ele? Né? Então é algo mais trabalhoso. Geralmente você recebe um espírito não em uma reunião, você recebe o mesmo espírito em diversas reuniões. É um trabalho mais qualificado. Vamos colocar assim, aquela reunião mediúnica, ela se graduou, os médiuns se melhoraram, buscaram mais Jesus, buscaram se exercitar melhor durante esse tempo, né? Então, os espíritos reconhecem esse esforço, não é dando medalha de honra ao mérito, é dando mais trabalho. É verdade. Essa expulsão de demônios, que são expulsão de espíritos, eu posso dizer que é uma reunião de desobsessão? Você marca... Não, é um cerne, a gente pode colocar assim, não se expulsa espírito, pelo contrário, nós vamos encontrar, né, na codificação que alguns deles, dependendo da intensidade, até riem daquela situação, acham engraçados, né? Verdade. Esses espíritos, né, quando são colocados para correr, né, eles até acham engraçado essa situação. Daqui a pouco voltam ali a atormentar a vítima. Os menos até saem e tal, mas aí o problema não é com o espírito, o problema é com a pessoa. Você vai tirar um e vai voltar mais, porque a pessoa não está bem com ela mesma. Não, e nós devemos entender o seguinte: se você que está nos assistindo, é você, ou tem alguém conhecido que está com esse problema de assédio do demônio na sua vida, que ele se manifesta, minha filha, se isto ocorreu na tua vida, a porta quem abriu foi você. Se ele só vai mexer comigo, incorporar em mim, entrar em mim, como as pessoas falam, os leigos falam, se manifestar através de mim, se eu der espaço, se eu der o alimento que ele precisa para que isso ocorra, que são as minhas imperfeições, uma série de coisas. Então é a minha mediunidade, está destrambelhada. Ele vem porque eu deixo a porta aberta. Exato. Se eu não deixar a porta aberta... E outra coisa, você vai para qualquer instituição religiosa, qualquer uma, até espírita, chegou lá, o cara dizer que vai expulsar aquele espírito dali, aquele espírito vai sair, vai te esperar lá fora e vai retornar. Exato. E pode retornar com o teu marido, com a tua esposa, no teu filho, no teu trabalho, infernizando a tua vida de uma forma não mais ostensiva, mas bem camuflada. Continua perturbando a tua vida, porque o que vai fazer realmente o afastamento, olha que palavra bonita, o afastamento desse espírito da tua vida que está te infernizando é o teu comportamento, é o teu sentimento, é a tua vibração no bem. É o encontro com Jesus. O encontro com Jesus. Se você não tiver isso, ele vai permanecer do teu lado de uma forma menos ostensiva e vai continuar infernizando a tua vida. Aí não tem terapia, não tem passe, não tem desobsessão, não tem descarrego, não tem hóstia, não tem nada para tirar esses espíritos do lado. É isso aí, é mudar, né? Nós temos que mudar o nosso padrão vibratório. Né? Com certeza. Mudar o nosso pensamento, o nosso linguajar, as nossas atitudes.
Nós temos que nos mudar, fazer a nossa reforma íntima. Se a gente não fizer isso, não vai espantar ninguém do lado da gente, meu filho. Eles vão ficar disfarçados. Ele vai dizer, ele descobriu que eu estou aqui do meu lado, vou ficar aqui atrás dele agora, não vai nem ver. Verdade, verdade. Agora me diga uma coisa, já que nós estamos falando sobre obsessão, mediunidade, espírito, incorporação, esse negócio, até fiquei todo arrepiado. Ó. Aí, me diz uma coisa, por que é que o pessoal diz que na Bíblia tem uma condenação de reunião de espírito, de comunicar com os mortos? Tá lá em Deuteronômio, eu não quero... Ele já falou isso aí. Falamos aqui no inicinho, né? Ele falou. Eu queria que você desse uma... A gente entende. Eu gosto desse assunto. Eu sou, assim, apaixonado por Velho Testamento, né? E pela Bíblia como um todo, eu acho um livro muito importante de ser lido, de ser estudado e de ser compreendido. Mas vamos aqui comparar. Tudo bem, vamos colocar assim, Moisés condenou conversar com os mortos. Tudo bem, condenou, vamos lá. Aí também, no outro livro de Moisés, o livro de Levítico, sabe o que ele vai dizer? Que a mulher que está com fluxo de sangue, ela é impura. A famosa menstruação, que ela é impura. Ora, será que uma mulher ela é impura por um ciclo normal da vida? E também está lá no livro de Levítico que se uma criança for desobediente ao seu pai e sua mãe, dê pedradas nela, manda apedrejá-la até a morte. Qual é o pai ou qual é a mãe que faz isso? É verdade. Então, todas as vezes que a gente encontra, Zé Marco, essas coisas na Bíblia, a gente tem que ponderar em que tempo aquilo foi escrito, para que povo aquilo foi escrito, né? Não tira o mérito dos entendimentos morais que tem ali. Por isso que eu acho que nós espíritas perdemos assim de lavada para os nossos irmãos protestantes mesmo, porque a gente ainda estuda muito pouco o Velho e o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento está recheado de comunicações mediúnicas. Vou lembrar aqui do célebre caso da mula de Balaão, também, né? Que Balaão não prossegue viagem, que a mula dele vê um espírito na frente, manda ele voltar, né? Se assusta. A transfiguração do Monte Tabor, né? Com Jesus. As expulsões, entre aspas, dos demônios, né? Conforme a gente vai ter lá no Novo Testamento, que não é expulsão, é a tradução que veio com o passar do tempo, que veio com essa palavra, né? As curas de Jesus, tudo isso é mediunidade. Bom, existe algum modelo ideal de reunião mediúnica? Existe, Renato, existe. Qual é? Fala pra gente. Porque primeiro, é o modelo de reunião mediúnica espírita. É importante que a gente diga isso. Por quê? Porque senão o nosso movimento, Renato, ele perde a unidade. O nosso movimento, ele precisa ser unificado, ele precisa ter unidade. Porque, imagina, é muito estranho. Alguém chega numa casa espírita, tem um entendimento de reencarnação, Renato. Aí ele vai chegar numa outra casa espírita, ele tem um outro entendimento de reencarnação, porque explicaram diferente, e ele não sabe com qual ficar. Então essa pessoa vai pensar, o que é isso? Esses espíritas são muito confusos, deixam embora. Eles não são unificados, né? Por esse mesmo motivo, a reunião mediúnica precisa encontrar esse modelo único. E onde nós vamos encontrar esse modelo? Nós vamos encontrar lá em Leon Denis, no Invisível, vamos encontrar no livro Desobsessão, de André Luiz, que é o quê? É a reunião de 12 a 14 pessoas, não. Mínimo de, de 3 a 16 pessoas, ou de 3 a 14. 12 é uma média que a gente coloca, né? Que seja, né, no máximo 2 dialogadores, né, para cada pessoa, para cada indivíduo, porque hoje tem reuniões que é um dialogador para um médium, isso gera vício daquele médium só conseguir se comunicar por aquele dialogador e acaba tendo talvez 30 pessoas na reunião mediúnica. A música, ela pode ou não pode ter, mas o que não pode ocorrer é o dia que faltar a luz e o radinho parar, o médium não conseguir dar a comunicação. Né? Que são os atavismos, são os vícios, os condicionamentos mentais que a nossa mente vai criando, que a gente precisa cortar, né? Então, se a reunião mediúnica ela tem música, ótimo, não tem nenhum problema. Só que o dia que não tiver radinho, a minha reunião não vai poder deixar de ser produtiva porque não teve radinho. Ou então, gente, vocês sentiram como que essa reunião estava pesada hoje porque não tinha o radinho, né? Então, esse modelo, né, nós vamos encontrar no livro Desobsessão. Pega lá esse livro, estuda direitinho, de André Luiz, ali tem o passo a passo, Renato, não deixa dúvida. Cor de lâmpada, precisa ser vermelha. Aí o pessoal fala, mas Ciro, por que tem que ser vermelha? Faz a junção com o livro Mecanismo da Mediunidade, que André Luiz pesquisou cor a cor no plano espiritual, né?
Ciro, tem que ter mesa, não tem que ter mesa? Não é obrigatório ter mesa. Na reunião mediúnica, não é obrigatório ter mesa. Tem que ter só um lugar para sentar. Só um lugar para sentar. Vai com conforto. Pode psicografar na prancheta, não tem nenhum problema. Tem que ter toalha branca na mesa. Não precisa ter toalha branca na mesa. O médium tem que ir vestido de branco. Não tem que estar vestido de branco. Mas, Ciro, branco não é a cor da pureza. Olha só, de um hemisfério para cá, o branco é a cor da pureza, é a cor da paz. Mas de um outro hemisfério para lá, o branco é a cor da morte, é a cor do luto, né? Aqui para nós o preto que é luto, né? Então a gente precisa saber ponderar isso tudo para que a gente possa ter um modelo ideal mais próximo espírita, que é oferecido por André Luiz. Só a título de curiosidade, com relação ao que você falou, ter mesa ou não ter mesa, lá no Ceareiro já foi feita uma experiência na reunião mediúnica, não ter mesa. Eram só cadeiras, lembra, Renata? Cadeiras e rolava os trabalhos normalmente. Sim. Hoje tem cadeira, tem mesa. Sim. Mas por uma questão de mais da psicografia, o cara tem um apoio para escrever e tal, mas não é obrigatoriamente necessário. Nós precisamos, Renato, abolir de dentro de nós o atavismo religioso. Isso é muito interessante. Ai, meu Deus, eu não tenho mesa, me deram uma prancheta, eu não vou conseguir psicografar, não. Vai psicografar na prancheta. Não tem nada a ver. Nós não podemos ficar presos, porque senão a gente fica nos ritos. Nós não podemos ter ritos. Né? Evitar leituras excessivas. A gente percebe muita leitura antes de uma reunião mediúnica. É uma leitura básica do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vai ler livro dos médiuns antes da reunião mediúnica. Livro dos médiuns você lê num grupo de estudo à parte, porque senão aquilo ali encharca o psiquismo do médium, que já está ali ligado, sentindo as sensações dos espíritos ali com ele. Deixa eu ver aqui. Faltam 8 minutos. Dá para fazer uma ou duas perguntas? Correu o tempo. Vamos fazer uma pergunta aqui que eu acho que é importante, né? É sobre os modismos, né? O que você falar sobre modismos que estão surgindo aí no movimento espírita e nas reuniões mediúnicas? Fala um pouquinho sobre isso, que para a gente poder... Faltam 8 minutos. É o que nós acabamos de falar aqui. Algumas coisas a gente não sabe nem de onde surgem, Renato. Mas, por exemplo, essa questão de ter um médium para um dialogador, aí faz aquele mesão e o dialogador já senta atrás. A gente não sabe de onde surge esses modismos e é algo que está se proliferando. Ou então, bota 5 ou 6 médiuns para se comunicarem ao mesmo tempo, porque o que importa é a quantidade, não é a qualidade. Até isso eu já ouvi, né? Isso são modismos que estão aparecendo, que não são bons modismos. A gente pode ter até algum modismo que seja bom, porque não? Algo que surgiu que seja bom. Agora, aquilo que não é bom, a gente precisa evitar, tomar cuidado. Antes de entrarmos na sala, todo mundo precisa tomar passe para poder se limpar e se purificar. Isso não existe. Não tem essa necessidade. Você quer ver um modismo interessante que apareceu, que o Divaldo tem colocado? Quando nós fomos fazer a avaliação da reunião mediúnica, a gente não fazia dentro da sala da reunião mediúnica, faz do lado de fora no salão. Sabe por quê, Renato? Porque quando termina a reunião mediúnica, muitos daqueles espíritos que se comunicaram ali, eles ainda estão ali dentro. Eles podem não ter sido levados ainda, eles continuam ali dentro. Então, quer dizer, às vezes pega mal, você está ali comentando da vida dele, da comunicação, né? Não ser interessante. Então, se o centro espírita tem esse espaço, por que não fazer a avaliação no outro cômodo? É algo que não interfere no andamento do trabalho. Eu gosto muito de colocar nisso, porque no espiritismo não tem assim regra igual para todo mundo, não é isso. Mas são coisas que não interfiram na doutrina, no andamento do trabalho, entendeu? Que sejam atavismos religiosos que a gente traga de outros lugares. A gente precisa ter cuidado com tudo isso. Em 1 minuto, você pode me dizer se uma comunicação é boa ou ruim? Em 1 minuto... Como saber? Como saber? Bom, eu vou tentar resumir em uma palavra. Bom senso. Entendimento. É isso aí. Saber se é boa ou ruim. 2 segundos. Bom senso. Como é que a gente julga um livro espírita, se ele é bom ou se ele é ruim? Pelos frutos que ele dá. Né? Se a gente se sente bem lendo aquilo. Pelo mesmo fato de dar a comunicação mediúnica. Vamos ver que fruto que ela dá. É verdade. Sim, com certeza. Porque quem tem experiência sobre isso sabe, né? Quando começa a falar, o espírito começa a se comunicar, você já sabe. Exatamente. A gente pode trazer num programa futuros tipos de espíritos, os mistificadores, os sofismáticos e assim vai, os bons espíritos, né? É verdade. Então,
Eu acho que isso aí dá com a experiência, né? Com a prática mediúnica de muitos anos. A prática é tudo, por isso que Allan Kardec vai falar muito na questão dos exercícios em O Livro dos Médiuns, porque a prática leva à perfectibilidade. Eu tenho uma pergunta, você tem 15 segundos para responder. Eu quero participar de uma reunião mediúnica. Eu preciso, além do estudo, mas na reunião mediúnica, no dia da reunião, eu preciso me preparar de alguma forma para isso? Sim, precisa evitar a carne vermelha, né, consumação de alimentos excessivos que vão pesar no comidas estômago, pesadas. Porque você vai deflagrar fluidos digestivos que vão ser necessários para você usar nos momentos das comunicações. Um diazinho tranquilo. Oi? Um diazinho tranquilo. Tranquilo, de preferência. Sem briga, sem aborrecer. Como, por exemplo, nós já podemos presenciar médium que vomitou no momento da reunião mediúnica, que era muito ostensivo a comunicação, mas por que o médium vomitou? Porque estava com o estômago muito cheio. Isso acontece, Acontece. Então, todos os cuidados têm que ser, né? Sim. Acho que muita disciplina. Emmanuel disse, disciplina, disciplina e disciplina. A gente fica com Emmanuel sempre. Meu querido amigo, faltam 4 minutinhos. Foi maravilhoso o bate-papo. Eu gostaria que você se despedisse e fechasse o tema para os nossos amigos telespectadores na nossa TV, na Jovem TV, e aqui o pessoal que hoje, muita gente assistindo a gente pelo Facebook. A gente quer agradecer aí a atenção de todos, né? O carinho, porque realmente a gente sem amigos, né? A gente não é nada. Sem essa fraternidade, sem essa confraternização. Falar de mediunidade, falar de Livro dos Médiuns é algo que nunca vai se encerrar o assunto. Não foi de nossa intenção vir encerrar o assunto, pelo contrário, mas talvez abrir muito mais dúvidas do que assertividade, porque a pesquisa e o estudo é o que nos vão trazer coisas boas, é o que vai nos trazer as boas reflexões. Então eu agradeço muito o carinho de todos, as perguntas que chegaram, e que Jesus possa conduzir a todos sempre no caminho da paz e da benevolência. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez. Foi muito aprendizado hoje, muito esclarecimento. Gostaria de agradecer as pessoas que participaram com a gente aqui no Facebook, a Regina Mel lá de Pernambuco e outras pessoas, a Fernanda e tantos que fizeram pergunta aqui, se manifestaram. Muito obrigado a todos vocês. E que semana que vem nós vamos estar aqui de novo, né? Com a minha querida amiga Cristiane, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, e o tema dela vai ser Provas da Existência e da Sobrevivência do Espírito. Também é um tema bom, né, Marcos? Você gosta também, né, Marcos? Vai ser muito interessante a gente aprender. Será que existe espírito mesmo? Ou se essa é a invenção do espiritismo? Né? Então, vamos então aqui tirar essas dúvidas todas aí com as pessoas. E que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, possamos refletir tudo que foi falado aqui hoje, porque realmente o Espiritismo é isso. É estudo, é aprendizado, é prática, é amizade, é carinho, é amor. E aqui, ó, a Leia Bastos também está aqui, ó, agradecendo também pelo papo, mandando abraço a todos. Então, isso é que é o bom, que é gostoso, essa interação, né, com as pessoas que estão nos assistindo, perguntando, tirando as suas dúvidas. Esse é o perfil, né, do nosso programa Espiritismo em Foco. É tirar as dúvidas das pessoas o máximo que puder. A gente sabe que a gente não consegue esgotar um assunto, né? Exato. Mas, como o Ciro já é sócio aqui, proprietário aqui do nosso programa, ele vai voltar aqui de novo, né? Deus quiser. E vamos perguntar, vamos bater mais bate-papo com ele. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. E semana que vem estaremos aqui de volta com a Cristiane, batendo mais um papo sobre o Espiritismo. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.